E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bem, falando aquele textinho inicial que praticamente ninguém liga porque não tem quase nada a ver com o vídeo, lá no meio do ano passado eu tinha decidido começar a maratonar Dragon Ball. Porque vocês sabem, eu já falei em vários vídeos que eu não sou muito puxado em anime, eu não assisti tantos animes. E Dragon Ball, a única interação que eu tive foi assistir um pouquinho do Super lá em 2017 para 18 e também um pouco do Dragon Ball Kai. Eu nunca fui tão puxado porque, né, eu não era fã de animes. Aí então eu decidi dar uma maratonada em Dragon Ball porque eu tava com um interesse aumentado nessa franquia, porque eu tinha visto alguns vídeos de youtubers que eu achei bem legal. Aí então, depois de maratonar o clássico, o Z, o Super, eu simplesmente me apaixonei. Dragon Ball conseguiu a proeza de se tornar uma das minhas franquias favoritas de todas, algo que muita pouca franquia consegue. E não, FNAF não é uma delas. Então eu decidi me afundar a fundo nesse universo de Dragon Ball, que eu simplesmente me apaixonei. Dragon Ball tem um universo imenso, rico e que é super interessante ser explorado. Eu realmente quero ver mais desse Dragon Ball. É por isso que eu tô aí na torcida do Super voltar logo. E antes que me perguntem, não, eu não sou nem fanboy do Super, nem viúvo do Z, nem drogado do Heroes, nem qualquer outro nome que inventaram para os fanboys de uma série específica de Dragon Ball. Eu gosto de Dragon Ball igualmente, todas as séries para mim são legais, tem seus aspectos bons que eu gosto e ruins que eu odeio, igual Ben 10. Eu gosto de todas as séries, cada um tem aspectos que eu gosto e não gosto, e por causa disso eu não odeio nenhum. Eu gosto de cada um e é isso. E depois de passar um bom tempo, depois aí de ter assistido o anime, começando a ler mangá, né, online, assistindo vários vídeos de outros youtubers que aliás são muito bons, eu me fiz uma pergunta que basicamente todo fã de Dragon Ball faz, que é: como seria se os alienígenas, ou melhor, as espécies de Dragon Ball estivessem no Omnitrix? Afinal, né, como um verdadeiro e conhecedor de Ben 10 que eu sou, eu sei que Ben 10 tem toda uma questão de regras para estar no Omnitrix, de ser racional, ter DNA, ápice da espécie, sei lá das contas. É uma questão toda lógica e bem complicada e que seria muito interessante se ver sendo aplicada em Dragon Ball. Afinal, a franquia de Dragon Ball tem diversas espécies e planetas muito interessantes de se ver e que seriam até legais de interagir com o Ben 10, principalmente na questão de estar no Omnitrix. Então, pensando nisso, hoje eu vim aqui trazer um vídeo inteirinho falando como seriam as espécies de Dragon Ball no Omnitrix. Mas é claro, tem que dar aqueles avisos que é sempre importante dar para vocês não ficarem confusos no vídeo. E vou ter dois avisos para os dois lados do fandom que está nesse vídeo. Dois para o fandom de Dragon Ball e dois para o fandom de Ben 10. Primeiramente, para os fãs de Dragon Ball de plantão, eu não vou falar literalmente de todas as espécies de Dragon Ball no Omnitrix. Até porque Dragon Ball tem umas 1000 espécies. Espécie sem nome oficial, espécie que tem 10 mil membros não canônicos, mas só um canônico, espécie com nome oficial, mas nem sequer foi explorada, enfim, um montão de espécies. Então aqui eu só vou considerar espécies canônicas e que sigam os três requisitos que eu coloquei, né, para estar presente na lista. O primeiro é que tenha um nome oficial. A única aqui que não vai seguir isso é a raça Freeza, porque, né, é a raça do Freeza. Todas as outras têm que seguir esse requisito. A segunda é a respeito de ter mais de um membro canônico, porque não adianta nada a espécie ter só um membro canônico e ela ter uns 10 milhões não canônicos e toda a mitologia desses 10 milhões e no fim nem é real ou canônico, como a raça do Majin Buu, por exemplo. E a terceira é a respeito de ser uma espécie de um membro realmente relevante, porque tem espécie que tem um membro oficial, canônico, que tem nome oficial, mas no fim é de um personagem que nem sequer importa muito. Então, se seguir esses três requisitos, vai estar aqui no vídeo. Se não seguir, não vai estar incluso, porque senão esse vídeo vai ter 10 dias de duração. E o segundo ponto é a respeito das informações que eu tirei para o vídeo. Aqui eu só considerei informações oficiais e canônicas. Nesse caso, informações fornecidas por guias, o próprio mangá e, né, claro, falas do Akira Toriyama e companhia. Só que aqui eu não contei, por exemplo, informações fornecidas por fillers, por motivos óbvios, e do anime de Dragon Ball Super. O motivo disso é uma novela que os fãs de Dragon Ball, em sua maioria, já sabem, mas alguns não sabem, então é bom eu falar aqui. O anime do Super, ele não foi feito adaptando o mangá. Acontece que o Akira fez o roteiro pro mangá e a Toei, que estava na pressa de fazer logo o anime do Super,
decidiu pegar o roteiro do Akira, que nem completo era um roteiro bem simples para o Toyotaro adaptar para o mangá, e foi lá e fez sua própria história por cima, resultando no anime sendo bem diferente do mangá e várias controvérsias e coisas ilógicas acontecendo. Então aqui eu só vou considerar informações fornecidas pelo mangá do Dragon Ball Super, que é o coerente e supervisionado pelo Akira, porque o Toyotaro mesmo já disse em várias entrevistas que as coisas novas que ele tem de ideia para colocar no mangá, ele primeiro avisa o Akira, e se o Akira aprovar, ele vai colocar no mangá, e ainda o Akira vai fazer algumas modificações para ficar coerente com as ideias dele. Ou seja, o mangá é super confiável, diferente do anime. Agora os avisos para os fãs de Ben 10. O primeiro é a respeito dos conceitos de como funciona as transformações Omnitrix, porque todo mundo aqui já está manjado sobre o ápice da espécie, mas ultimamente no fandom de Ben 10 tem rolado polêmicas grandes sobre se isso é real ou não, principalmente aqui no Brasil. E no próprio oficial é meio polêmico essa questão, porque tem opiniões diferentes entre os diretores. Então aqui eu só vou considerar os 3 conceitos oficiais de forma separada, porque sim, para explicar o funcionamento das espécies do Omnitrix, existem 3 conceitos oficiais dados pela produção do desenho. Então, para não rolar briga, eu vou considerar os 3. O primeiro deles é o fornecido pelo Dwayne McDuff e a sua esposa, a Charlotte McDuff, que é o da cópia genética, que basicamente afirma que os alienígenas do Omnitrix na verdade só são membros comuns da espécie, sem nada de especial. E no fim do dia, eles só são cópias exatas dos seus receptores de DNA. Por isso, por exemplo, que os 5 aliens de Andrômeda são exatamente iguais aos prisioneiros do Agregor, e o prisioneiro 775 é exatamente igual ao Kamali. Acontece que eles são cópias genéticas e exatas dos recipientes de DNA. E o Dwayne já fez várias afirmações reforçando esse conceito, como que o Alien X é um membro comum da espécie, também que o aquático em supremacia é diferente do clássico, porque o Ben, quando foi para Pisces, escaneou o DNA de alguns Pisces volantes que estavam em Pisces, e também toda a questão do retcon sobre os 3 aliens monstros, que o Dwayne fala que na verdade o Ben não escaneou o DNA deles dos trio do Halloween, mas sim que na verdade o Omnitrix só detectou o DNA deles e desbloqueou o que já estava na corrente Codon, ou seja, eles são DNAs de outros Transilianos, Loboans e Tepco-Fuzz, e não do trio do Halloween. O segundo conceito, que foi fornecido pelo Derek e o Matt Wayne, é a respeito do ápice da espécie, que basicamente diz que o Omnitrix cria versões adultas optimizadas das espécies dos alienígenas do Omnitrix, basicamente sendo a versão perfeita no ápice do físico e condicionamento físico que a espécie pode atingir. E exemplos dentro da série disso seriam o Quatro Braços e o Bullfrog. O Quatro Braços é um Tetramente que na verdade é um humano transformado que conseguiu vencer a Luma numa luta. E a Luma não é qualquer uma, ela é uma Tetramente que desde o nascimento é Tetramente, que é a mais poderosa da espécie, e ainda é fêmea, que naturalmente é mais forte que os Tetramentes machos. Ela mesma já derrotou vários Tetramentes machos sem dificuldade nenhuma lá no episódio Questões de Noivado. Então sim, isso aí é um feito impressionante. E o Bullfrog, que é um incursiano bom fisicamente, diferente dos outros incursianos que são um bando de desnutrido. E sim, eu sei que tem toda a questão de mas o Bullfrog só é bombado porque o Ben escaneou um incursiano bombado lá no jogo Ben 10 Universe 2. Então, esse jogo ele não é canônico. Eu sei que a Charlotte McDuff disse que ela fez esse jogo para ser canônico, só que todos os jogos que ela trabalhou ela fez para ser canônico. Ela já afirmou isso. E eles obviamente não são. Ou você vai dizer que Cosmic Destruction é canônico. Sem falar que Ben 10 Omniverse 2, como o próprio nome diz, é uma sequência do primeiro jogo de Omniverse, que é impossível de se colocar no canônico, de tantas controvérsias que ele tem. E o próprio Omniverse 2 é controverso, porque no jogo o Ben consegue o DNA do Omnitrix escaneando um incursiano bombado. Mas na série foi explicado que foi o Azimuth que desbloqueou o DNA do Bullfrog pro Ben. Azimuth apareceu algumas horas depois. Ele resolveu o problema do Omnitrix e me deu o código do Omnitrix para DNA incursiano. Ou seja, o Omnitrix já tinha o DNA incursiano. A única coisa que o Azimuth fez foi desbloquear ele. Então não, essa explicação do jogo não é canônica, o jogo não é canônico, então no processo o Bullfrog ser bombado pode ser uma evidência ainda pro ápice da espécie. E tem outras coisas também, como a piada lá do Pateli Day falando que é o físico perfeito do Pisces Vola, aí o Ben foi lá e se transformou no aquático. Ou também o fato do Cocorocoid, que é o DNA escaneado do Lion, não ser uma cópia exata dele, mas sim uma versão totalmente diferente. E o próprio Vampiro, que também é totalmente diferente do Lord Transil. Então, no todo, o conceito do ápice da espécie é isso.
E o terceiro conceito fornecido pelo Duncan Royal é o dos superfuncionais, que basicamente diz que os alienígenas do Omnitrix, na verdade, são versões funcionais fisicamente e condicionalmente da espécie. Não é o ápice que a espécie pode atingir, mas é algo que fisicamente e condicionalmente é algo funcional. Exemplo disso seria o Gax. O Gax é a parte fragmentada do Vilgax no Omnitrix, mas ele não é uma cópia exatamente igual do Vilgax. Ele é uma versão própria. Se a gente comparar ele com o Vilgax, são bem diferentes um do outro. E sim, eu tô levando o reboot em base porque o Duncan ele trabalhou mais no reboot do que em Omniverse, Força Supremacia. Na verdade, o reboot é a série que ele é o diretor, diferente das outras que ele quase não fez nada. Então sim, esse conceito aqui também é funcional, né? Funcional, oficial. Então esses são os 3 conceitos oficiais fornecidos pela produção do desenho. Eu vou considerar os 3 para esse vídeo. E por fim, nós temos a questão de como funciona, né, para uma espécie estar no Omnitrix, que é o básico, ter DNA e ser racional. Se a espécie em questão segue os 2 tópicos, instantaneamente ela pode estar no Omnitrix. Exemplo disso também existem na série. Os predadores do Omnitrix têm DNA, mas não são racionais, então eles não podem estar no Omnitrix. Porém, em contrapartida, o vampiro é um predador irracional, e por isso ele está no Omnitrix. Então, esse conceito também é levado em base. Dito tudo isso, bora começar com o vídeo. É claro que eu tenho que começar essa lista com a espécie que é quase que a protagonista de Dragon Ball, ou se já não é, que é os Saiyajins. Obviamente os Saiyajins têm DNA, afinal para criar o Cell o Dr. Gero usou o DNA do Goku e do Vegeta, e eles também são racionais, porque embora eles sejam uma raça que gosta de lutar, destruir espécies inteiras, eles ainda pensam, falam e agem como humanos. Então eles são seres racionais. Então no processo, os Saiyajins podem sim estar no Omnitrix. E agora como seria essa transformação no Omnitrix? Já é algo mais interessante se mencionar, principalmente no primeiro conceito dos 3 conceitos oficiais, que é o da cópia genética. Porque, seguindo essa ideia, dependendo do Saiyajin que o Ben for escanear com o Omnitrix, cara, vai ser muito roubado. Por que seria tão roubado? Simples, por causa das fatídicas, odiadas e polêmicas células S, a famosa desculpa de roteiro para bufar Saiyajin bucha. As células S, como já explicado pelo Akira Toriyama, são basicamente as células que estão presentes no corpo de todos os Saiyajins, e é através dessas células que eles conseguem atingir a transformação do Super Saiyajin. Mas para fazer isso, eles teriam que acumular um grande número de células S. Afinal, sem isso, eles não conseguem atingir o Super Saiyajin. Por isso que, por exemplo, o Goku no clássico, quando viu o Kuririn morto, não atingiu o Super Saiyajin, mas no Z, quando ele viu o Kuririn sendo morto pelo Freeza, ele atingiu o Super Saiyajin, porque o nível de poder dele já estava maior. Porque para acumular um nível grande de células S, o Saiyajin em questão teria que aumentar o seu poder bastante, ou pelo menos viver em um lugar pacífico, porque viver em lugares mais calmos e fáceis de se viver é uma maneira de aumentar as células S com facilidade. E com esse grande número de células S, o Saiyajin vai aí atingir as transformações de Super Saiyajin. E por que eu estou mencionando isso tudo? Simples, porque se o Omnitrix cria uma cópia genética exata do Saiyajin em questão, o Ben obviamente vai herdar as células S do Saiyajin, porque células faz parte do corpo, é algo genético, ainda mais que faz parte do corpo de todo Saiyajin. Então o Omnitrix também pegaria as células S do Saiyajin em questão. Ou seja, se o Ben escaneasse, sei lá, o Goku, ele teria uma facilidade imensa para se transformar no Super Saiyajin e suas variantes. Mas é claro, tudo tem seu porém. Por mais que o Ben possa até ter uma facilidade de se transformar no Super Saiyajin, ele não vai só espirrei e virei o Super Saiyajin. Não, ele ainda teria que praticar para dominar o Super Saiyajin. Porque a gente tem que ver exemplos dentro da própria franquia de Dragon Ball de pessoas que entraram no corpo de Saiyajins, mas não conseguiram atingir o potencial máximo. No caso, o Capitão Ginyu e o Black do mangá. Ambos usaram o corpo do Goku, porque eles trocaram de corpo, mas eles não conseguiram atingir o potencial máximo. Eles teriam que aprender para conseguir controlar o poder do Goku. O próprio Black afirma no mangá que ele estava controlando as células S do corpo do Goku com os Zenkais que ele foi recebendo, o que fez com que ele ficasse cada vez mais forte. Tanto que depois da luta que ele teve com Vegeta, onde ele foi humilhado, o Zamasu recuperou ele, e graças ao Zenkai que o Black recebeu, ele conseguiu
controlar as células S a ponto de conseguir juntar o seu Ki divino com o Super Saiyajin, criando o Super Saiyajin Rosé. E sim, o Super Saiyajin Rosé é um Blue versão usado por seres realmente divinos. Ou seja, o Ben teria uma facilidade em se transformar no Super Saiyajin no conceito da cópia genética por causa das células S, mas ele ainda teria que praticar para dominar a transformação. Ele não iria só espirrar, se transformou e pronto. E antes que perguntem, para o Ben ter acesso às transformações divinas, ele obviamente teria que acessar os mesmos meios que o Goku e o Vegeta usaram para atingirem o Ki divino. No caso, o ritual e treinar com entidades. Porque, né, a maioria ou é técnica, que é o caso do Ego Superior e do Instinto Superior, eles não são transformações, são técnicas, ou são transformações que só existem graças ao Goku e o Vegeta terem dominado o Ki divino, que é o caso do God e do Blue. Então, para o Ben atingir o Ki divino, ele teria que ainda praticar. E aliás, isso até ressalta algo que o Derek havia dito uma vez, de que o Ben poderia aprender magia com Tartagira e o Snarl e Hole se ele tivesse o controle mestre, porque ele teria mais tempo de prática com esses alienígenas. Então, com certeza a mesma coisa seria válida aqui para a transformação Saiyajin. Se o Ben quisesse aprender a controlar e usar o Ki divino, ele teria que ter o controle mestre para ter mais tempo de prática com a transformação Saiyajin. Agora falando no ápice da espécie, obviamente que a transformação Saiyajin nesse caso não seria uma cópia exata, mas sim a versão adulta, optimizada, no ápice do que o alienígena pode atingir de condicionamento físico. Então basicamente seria um Saiyajin extremamente bem constituído em seu condicionamento físico. E inclusive isso gera até uma certa polêmica, porque muita gente acredita que o Saiyajin no ápice da espécie seria basicamente o Broly, porque o Broly quando se transforma ele fica todo bombado. Só que isso não é o caso, acontece que o Broly ele é um Saiyajin mutante, daquela lenda do Saiyajin lendário de a cada 1000 anos nascer um guerreiro com o poder de um demônio, que é a explicação fornecida lá no mangá do Super e até no filme do Broly. Mas o ponto aqui é que o Broly não seria a transformação no ápice porque ele é um mutante. Inclusive isso até chega a ser interessante, porque se o Omnitrix escaneasse o Broly lá no conceito da cópia genética, provavelmente ele herdaria aí a mutação dele, então seria uma transformação lendária. Mas enfim, voltando ao ápice, é óbvio que esse não viria a ser o caso aqui. O Omnitrix criaria uma versão adulta optimizada, que é o ápice do que a espécie pode atingir condicionalmente, mas obviamente não seria o Broly com exatidão, mas sim um Saiyajin bom no condicionamento físico. E sobre a questão do poder, se ele atingiria as transformações de um Super Saiyajin, isso dependeria muito da prática do Ben. Porque afinal, o Saiyajin aqui no ápice, ele está no ápice do que a espécie pode atingir no condicionamento físico. Mas na questão das células S, o poder da transformação, tudo dependeria da prática do Ben. Porque no fim não adianta nada ter o ápice do condicionamento físico se o usuário em questão nem sequer sabe usar. É só olhar como o Ben age com a maioria dos alienígenas que ele acaba de se transformar ou que ele nem tem tanta prática. Então, aqui o Saiyajin no ápice da espécie, ele seria muito poderoso por causa do seu condicionamento físico, mas tudo dependeria da prática do Ben. E por fim, é claro, o conceito do super funcional. Aqui o Saiyajin não seria nem o ápice do condicionamento físico e nem uma cópia exata de quem ele está escaneando. Ele seria uma versão funcional fisicamente. Se eu fosse fazer um tipo de comparação para vocês compreenderem, eu diria que o ápice da espécie seria um Saiyajin perto da classe alta. Afinal, Saiyajin de classe alta são os Saiyajins que têm um nível de poder e força maior. Então, o ápice da espécie provavelmente seria um de classe alta. O da cópia genética dependeria de quem ele escaneia, ou seja, dependendo do Saiyajin que ele for fazer uma cópia, ele pode ser tanto de classe alta, quanto de classe média, quanto de classe baixa. Mas o Saiyajin super funcional seria no mínimo na classe média. Ele é um membro comum da espécie, mas com condicionamento físico bom o suficiente para ser mais forte do que um Saiyajin comum. Ou seja, claramente não seria um Saiyajin muito fraco, mas também não seria algo roubadão que nem um ápice da espécie. No mínimo seria algo vibe Nappa, o que já é muito poderoso, diga-se passagem. Mas uma coisa que eu tenho que falar que vai estar presente nas 3 versões, quer dizer, na cópia genética depende, mas nos 3 é a respeito da cauda. A cauda é um assunto polêmico da transformação do Saiyajin, porque tem gente que acredita que o Omnitrix removeria a cauda ou colocaria alguma proteção contra ela. O motivo disso é porque através da cauda, os Saiyajins, quando olham para a Lua, acabam se transformando no Ozaru.
E aí as pessoas acreditam que o Omnitrix faria alguma coisa para impedir isso, porque o Ozaru é uma transformação descontrolada, pode causar danos para outras pessoas, e o Omnitrix tem travas que impedem que o usuário faça mal a outras pessoas, como os trajes de contenção do NRG. Só que eu não acredito nisso, por dois fatores. O primeiro é que remover a cauda é algo antinatural. Os Saiyajins, eles têm aquela cauda de forma natural, e eles só perdem ela quando eles removem. E de acordo com informações oficiais, existem 8% de chance da cauda crescer de novo. E dependendo se o Saiyajin ganhar um nível de poder que supere o do próprio Ozaru, ele não vai crescer de novo. Ou seja, é por isso que o Goku e o Vegeta, quando eles removiam a cauda, chegou uma hora que a cauda não cresceu de volta. Porque eles não atingiram 8% de chance. Quer dizer, o Goku atingiu algumas vezes no clássico, quando a cauda foi removida e depois voltou. Mas nos dias atuais ele já não atinge mais. Também porque o nível de poder dele já superou o do Ozaru. O mesmo para o Gohan. Então, essa questão da cauda, ela é válida sim para a transformação do Omnitrix. Eu acho que ele ainda manteria a cauda, e se o Ben removesse, haveria os 8% de chance dela crescer de volta. E o segundo fator é que o Ozaru não é algo descontrolado e dane-se. Não, o Saiyajin pode dominar a transformação de um Ozaru. A gente vê isso através do Vegeta lá na saga Saiyajin. Ele se transformou no Ozaru e ainda mantinha sua consciência controlando a transformação. E o Omnitrix mesmo tem várias coisas que ele não removeu, que seria muito bom ter removido para proteção do usuário e das outras pessoas, como a reprodução do Friagem, os estômagos compartilhados do glutão. Então, no fim do dia, eu acho que a cauda seria sim mantida na transformação Saiyajin e não removida, ou ter alguma proteção para impedir o usuário de causar algum dano para outras pessoas. Um outro tópico que é meio pequeno, mas eu gostaria de mencionar porque é interessante, é a respeito do cabelo dos Saiyajins. De acordo com o Vegeta lá no Z, os Saiyajins eles têm cabelo grande e aquele cabelo, além de todos eles serem pretos, eles não crescem ao longo do tempo, eles permanecem o mesmo durante basicamente a vida toda do Saiyajin. Por isso que o Goku permaneceu com o mesmo cabelo do clássico até atualmente, por isso que o Vegeta nunca mudou de cabelo. Isso é interessante, porque o Ben ele tem cabelos morenos, então se ele se transformasse no Saiyajin, é óbvio que o Omnitrix não iria criar um Saiyajin moreno. Não, ele iria permanecer com o cabelo preto, porque biologicamente os Saiyajins têm aquele cabelo preto e um pouco mais espetado. E independente da idade do Ben, o Saiyajin ainda manteria o mesmo cabelo de sempre. E agora, para finalizar, nós temos as roupas do Saiyajin. O Omnitrix protótipo, como confirmado em um pop-up, ele cria as roupas dos alienígenas adaptados à roupa do usuário. Por isso que aí, todos os aliens do clássico tinham roupas baseadas aí na do Ben. Em Supremacia Alienígena, o Ben já não tinha mais as roupas por causa de um bug, tanto do Omnitrix recalibrado quanto do Super Omnitrix, como confirmado pelo Derek. E em Omniverse, o Omnitrix ele criava roupas adaptadas também à roupa do usuário, como confirmado pelo Derek, além de seguir a cultura da espécie. Sim, as roupas dos alienígenas que a gente vê em Omniverse, todas elas seguem a cultura da espécie. Então, a transformação Saiyajin em suas roupas no clássico seria algo preto e branco, para ficar igual à roupa do Ben. Em Supremacia, o YouTube me baniria. E em Omniverse, ela iria manter a roupa aí com a coloração do Ben, verde e preto, mas seguindo a cultura dos Saiyajins. E considerando que após entrarem no exército do Freeza, eles começaram a usar roupas aí na vibe de armadura do exército do Freeza, eu acredito que a transformação do Saiyajin teria aí uma armadura do exército do Freeza, só que verde e preto, o que inclusive seria até legal de se ver. Seguindo com a lista, nossa segunda espécie já é os Namekuseidins. Os Namekuseidins, eles têm DNA, afinal para criar o céu o Dr. Gero usou o DNA do Piccolo, e também são racionais, já que eles pensam e agem como nós humanos e até têm a sua própria língua, né, a língua de Namekusei. Então sim, os Namekuseidins estariam no Omnitrix. Os Namekuseidins eu acho mais interessante de comentar entre todas aqui, porque eles têm um negócio bem complexo. Na verdade, dois. A primeira que é a respeito da divisão de clãs, e a segunda sobre os Namekuseidins do universo 6. A questão da divisão de clãs, para quem não sabe, os Namekuseidins são divididos em dois clãs, o clã Guerreiro e o clã Dragão. O clã Guerreiro, como o próprio nome já diz, é mais focado em fazer guerreiros. Os Namekuseidins que fazem parte desse clã já ficam focados em aprender coisas de combate físico e força. Afinal, né, guerreiros. Enquanto dos do
clã Dragão são mais focados em magia, onde eles aprendem a fazer magia, criar coisas, como por exemplo as esferas do dragão. E acontece que é indicado dentro do mangá e do anime que os Namekuseidins dos dois clãs tendem a ficar só com as suas próprias habilidades. Afinal, quando o Kami-sama se assimilou com o Piccolo, as esferas do dragão acabaram ficando desativadas e elas só foram reativadas quando o Dendê assumiu o cargo dele. Ou seja, isso significaria que tem uma divisão entre eles mesmo. Aí isso entra no quesito de que, se for algo biológico, isso teria que ser aplicado no Omnitrix. Porque por mais que os Namekuseidins do clã Dragão e Guerreiro não sejam tão diferentes em aparência, eles ainda têm diferença na questão de habilidades. E isso até ressalta a questão, né, da paz intergaláctica, porque a ideia do Omnitrix é fazer o usuário sentir na pele que é ser um ser de outra raça ou de outra subespécie. Afinal, o Omnitrix aceita o DNA do glutão puro e turvo, mesmo que eles retenham os mesmos poderes, fraquezas e habilidades. Eles só mudam a aparência. Então é justo que, se essa questão dos clãs for algo biológico, o Omnitrix aceite o DNA dinâmico Zeidins tanto do clã guerreiro quanto do clã dragão. E até seria interessante ver o Ben usando o do clã dragão, só que aí ele não tem as habilidades do clã guerreiro e vice-versa. Seria algo interessante. Mas agora, se essa questão de clãs não for algo biológico, for só algo decisivo mesmo, então aí já não seria algo aplicável para o Omnitrix, só seria a prática que o Ben teria. É até irônico falar isso porque o Piccolo, em tese, é um híbrido entre os clãs. E a questão dos Namekuseidins do universo 6, acontece que a gente não tem uma explicação oficial do porquê que eles são azuis. E é importante eu ressaltar essa questão de dois diferentes universos, porque acontece que foi confirmado no Dragon Ball Daima e no mangá do Super, lá na saga Granular, que os Namekuseidins eles não vieram nem do universo 7, nem do universo 6, mas sim de um lugar fora do multiverso. Nesse caso, a dimensão do Reino Makai. Aí eles se mudaram para o multiverso porque eles não concordavam com as diretrizes do governante daquela época. Aí eles foram para o universo 6 e 7 e eles moram em diferentes planetas de lá, como o planeta Serial e, é claro, Namekusei. E acontece que os Namekuseidins do universo 6, por alguma coisa que não foi explicado oficialmente, são azuis ao invés de verde. E a gente sabe que os Namekuseidins eram verdes porque o Neva, que é o único Namekuseidin que ficou no Reino Makai, é verde. Então, essa mudança de cor é algo que ocorreu lá no universo 6. E você pode pensar que talvez seja porque os dois Namekuseidins que vimos no Torneio do Poder estavam assimilados com um montão de Namekuseidins, só que isso é uma explicação apenas e única do anime. No mangá, isso não existe, eles só estão lá e pronto. Como eu queria que o universo 6 fosse mais explorado. Enfim, o ponto é que a gente não tem uma explicação oficial. E a gente pode especular que talvez essa cor azul seja algo provido de uma evolução. Os Namekuseidins do universo 6 tiveram que adaptar ao planeta que eles escolheram viver lá. Aí isso resultou neles mudando a sua cor com o decorrer do tempo. E isso é interessante porque já foi afirmado pelo Duncan e companhia que o Omnitrix aceitaria DNA de diferentes espécies de diferentes universos, contanto que eles tenham biologia diferente, como por exemplo o insectoide do clássico e o do reboot. O Omnitrix aceitaria o DNA dos dois leptopterrâneos porque eles têm uma biologia diferente, por mais que eles possuam os mesmos poderes. Ou seja, não é difícil acreditar que o Omnitrix aceitaria o DNA dos Namekuseidins do universo 6 por terem aí uma biologia um pouco diferenciada. Aí na questão aí dos três conceitos, seria muito interessante se falar, porque no conceito da cópia genética, o Omnitrix poderia pegar aí as habilidades do Namekuseidin que ele fizesse uma cópia exata. Imagina se ele copiasse o Piccolo, aí no processo ele herdasse o lado híbrido do Piccolo, herdado pela assimilação de um lado ele é guerreiro, do outro é dragão, ou até mesmo se ele escanear alguém do universo 6, que é Namekuseidin. Seria muito interessante. No ápice da espécie, seria mais interessante ainda, porque tem habilidades exclusivas para cada um dos clãs. Então ver o Ben usando no ápice, usando as habilidades de um Namekuseidin do clã guerreiro, como a habilidade de crescer, que é exclusiva do clã guerreiro, ou as habilidades aí do clã dragão, como a criação das esferas do dragão, seria mega interessante. E até seria uma ressalta de poder para a transformação do Namekuseidin. E no super funcional, ele seria alguém forte, mas também não seria aquelas coisas. Isso se repete em todas essas espécies, basicamente. No quesito roupas, tanto os Namekuseidins do universo 6 quanto do universo 7 demonstram ter uma roupa mais simples e, assim, mais própria.
Então o Omnitrix ele seguiria esse padrão de roupa mais simples, só que adaptado com as cores da roupa do usuário, com exceção de um AF. Ali a gente descobriria se os Namekuseidins têm algo entre as pernas. A próxima raça, tecnicamente nem deveria estar aqui, mas eu quis incluir ela porque é a raça de um super personagem importante, que é a raça Frieza. É uma raça que a gente nem sequer tem um nome oficial, ou sequer qualquer informação que não seja o que a gente viu através do Freeza e do Rei Cold, que são os dois únicos membros canônicos dessa espécie. Só que eu quis incluir aqui porque a raça Frieza, além de ser composta pelo Freeza, que é um dos maiores vilões da franquia, tem algumas coisas que eu acho que valeriam a pena ser mencionadas nesse vídeo. E sim, ela poderia estar no Omnitrix porque não só é racional, mas tem DNA, porque para criar o céu de novo foi necessário o DNA do Freeza e do Rei Cold. Então sim, vai estar no Omnitrix. E bom, sobre como seria a transformação no dispositivo, até o momento desse vídeo a gente só viu membros mutantes. Porque para quem não sabe, o Rei Cold e o Freeza não são naturais, eles são mutantes. Só que de acordo com as informações oficiais que dizem que eles são mutantes, a mutação deles é o que torna eles tão poderosos. Ou seja, o motivo do Freeza e do Rei Cold serem poderosos de um ponto inigualável é por causa de suas mutações. Agora, se isso também é um motivo, por exemplo, das suas aparências serem diferentes, aí o membro comum não é do mesmo jeito que eles, a gente já não sabe. Ainda mais que os outros membros que são não canônicos, no fim das contas, nem deve ser levado em base porque nem é canônico. Então, tanto faz. Mas, independente de ser mutante ou não, ainda é interessante comentar o fato de que a raça Frieza tem a capacidade de mudar formas, e isso é muito interessante para os padrões do Omnitrix. Imaginar que o bem se transformasse em uma raça que pode se transformar também. Isso até lembra um pouco o Fogo Fato no seu processo de desabrochamento, com a diferença que o desabrochamento é algo natural, que estava ocorrendo sem o controle do bem, enquanto a transformação de formas da raça Frieza seria algo que o bem podia controlar. E explicando aqui para quem não sabe, basicamente as transformações da raça Frieza são feitas para conter poder. O Frieza descreve na saga Namekusei as suas transformações como sendo uma camuflagem, algo para conter o seu poder total. Tanto que a sua primeira forma é fraca, e aí vai crescendo de poder até chegar na sua verdadeira forma, que é a mais poderosa de todas. Tanto que o Frieza, como ele afirma lá na saga do ressuscitamento do Frieza do Super, acontece que ele nunca treinou na vida. Aí quando ele finalmente treinou, ele desenvolveu novas formas que dessa vez não são para isolar o seu poder, mas sim para ampliar ele. Aí que vem o Frieza dourado e o Frieza preto. Na moral, por que são só recolors eu não sei, mas vida que segue. Então, pensar no bem usando essas transformações aí da raça Frieza para conter o poder ou ampliar seria muito interessante. Ainda mais considerando o conceito da cópia genética, porque se o bem fizesse uma cópia exata do Frieza, nossa, 10 agachamentos GG. Mas agora falando sério, seria muito interessante ver o Ben usando uma cópia genética do Freeza para ter todo o potencial destrutivo que a mutação dele forneceu. No ápice da espécie, já seria uma raça Freeza normal, sem a mutação do Freeza em si, mas ainda assim no ápice do que a espécie pode atingir. Obviamente não vai ser mais poderoso do que o próprio Freeza, porque o Freeza tem o buff fornecido pela mutação dele, mas ainda seria muito forte. E ainda teria a questão das formas que pode ser útil para aumentar o poder aí da transformação da raça Freeza. E no super funcional, nossa, seria o mais buchido daqui. Então, né, no fim do dia, o Freeza segue sendo mais poderoso. Prosseguindo com a lista, a próxima espécie é a espécie dos Glints, originária aí dos Kaioshins. Essa espécie, ao que tudo leva a crer, ela tem DNA. Só que assim, ela é racional, o que colocaria ela no Omnitrix, mas a questão do DNA já é debatível. Considerando o fato que a maioria das espécies do reino macaico, que é o lugar de origem dos Kaioshins, tem DNA, não é difícil acreditar que os Kaioshins também tenham DNA. Então, na tese, eles podem sim estar no Omnitrix. Como eles seriam no Omnitrix já não é tão interessante, mas tem coisa aí. Como por exemplo, os Glints, eles tanto no Dragon Ball Daima quanto nos guias foram confirmados como não tendo um gênero. Ou seja, eles são basicamente uma espécie unissex, igual o Friagem. E também é explicado que existe uma divisão entre eles.
os que nascem de maçã podre viram Kaiôs, enquanto que os que nascem de maçã dourada viram Kaioshins. E seria interessante isso, porque isso poderia insinuar uma divisão entre eles como uma subespécie, o que poderia incluir no Omnitrix, ou seja, os Kaiôs e os Kaioshins. E também, né, porque vamos ser sinceros, tem um baita diferencial entre eles. Então imaginar o Omnitrix tendo o DNA de um Kaiô e de um Kaioshin é possível. E a gente imagina aqui, se eles naturalmente, como já afirmado diversas vezes, já são bem poderosos, como o próprio Kaioshin falando que eles poderiam derrotar o Freeza com apenas um golpe, imagina aí o ápice da espécie. Aí ó, já é melhor do que a cópia genética nesse caso. O ápice estouraria o Freeza com um murro. Na verdade com um peteleco, de tão poderoso que seria, porque seria o ápice físico e condicional da espécie. Então esse aqui já seria um caso bem interessante. E sobre até a aparência, seria legal pensar que a transformação seria verde, porque o Omnitrix segue esse padrão do verde, então, sei lá, o Kaioshin do Omnitrix seria verde, o Kaiô do Omnitrix também seria verde. É bem engraçado. E a respeito das roupas, todos eles os que apareceram na série são demonstrados com roupas, então obviamente o Omnitrix iria reter a roupa. E até com o mesmo estilo que tanto os Kaiôs quanto os Kaioshis têm, porque todos que apareceram mantêm esse estilo de roupa mais formal. Então o Omnitrix iria manter essa roupa só com a coloração do Ben. A próxima espécie, de verdade, eu estava com dificuldade de pensar se valia ou não a pena incluir aqui, porque eu estava sem ideia de como seria, que é a respeito dos anjos. Porque assim, os anjos, eles são meio que filhos, criações do sumo sacerdote. Então, tecnicamente, eles seriam seres próprios, né, com DNA e tudo. Só que acontece que também foi confirmado que eles são formas de vida, então talvez eles tenham ou não DNA. Eu realmente estava com dificuldade para definir isso. Por isso que eu já não sei dizer com exatidão se o Omnitrix aceitaria ou não os anjos por causa dessa questão do DNA. Mas vai, supondo que eles tenham DNA, o Omnitrix aceitaria sim, porque eles são racionais, obviamente. E ainda por cima, nós temos o fato que o Duncan já confirmou que o Omnitrix aceita o DNA de divindades. Então sim, os anjos poderiam estar no Omnitrix. Isso é claro se eles tiverem DNA. Se a questão de se tem ou não, eu já não sei dizer. Vamos esperar aí o filho do Goku do Dragon Ball AF ser confirmado como canônico. E brincadeiras à parte, se eles estiverem no Omnitrix, já vai depender aí da confirmação do DNA. E com essa transformação, o Ben praticamente seria um deus. Independente dos três conceitos, ele ainda seria muito poderoso, porque um anjo, ele é quase que imortal, ele não depende de comidas para viver, ele só come por luxo mesmo. E literalmente, eles não precisam dormir e eles só têm que entrar em contato com os outros deuses que pronto. Ou seja, ser um anjo é praticamente ser quase que um deus, porque o usuário seria super poderoso. É como se fosse o Alien X, só que agora com outra cor de pelagem e também com uma areola. É claro, ainda tem a questão das regras dos anjos, porque os anjos, embora eles sejam super poderosos e tal, eles ainda têm a diretriz de não se envolver nos assuntos. Ou seja, eles não podem se intervir, eles têm que permanecer sempre neutros. Se eles se intervirem, eles vão acabar sendo apagados da existência. E seria até engraçado ver o Ben transformado no anjo, aí ele acabar sofrendo dessa diretriz, tipo, você não pode fazer nada, você tem que permanecer neutro. Seria até que muito interessante e engraçado de se ver. Ainda mais com alguém tão impulsivo e brincalhão como o Ben. Ele obviamente iria querer usar a transformação para ajudar as pessoas, mas ele não poderia por causa da neutralidade. Na questão das roupas, novamente, todos os anjos demonstraram ter a mesma roupa, então basicamente seria a mesma coisa, mesma roupa, só mudando a coloração, porque está se adaptando com a roupa do usuário, com exceção de Waf. Ai, meleca, 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 meleca! A próxima espécie é muito polêmica e ainda mais do que os anjos, que é sobre os Majins. Os Majins são polêmicos muito por causa do Dragon Ball Daima, porque o Daima revelou que basicamente todas as espécies que têm orelha pontuda automaticamente é considerado um Majin, porque vem do reino demoníaco, é um demônio, porque Majin, para quem não sabe, é demônio.
né, uma alternativa para demônio. Então, basicamente, todo mundo que é orelha pontuda e tal é considerado um Majin. E eu tô incluindo isso aqui na lista porque nós temos personagens assim bem relevantes sendo considerados Majins, como o Majin Buu, como o próprio nome já diz, o Babidi, o Daburá, então tá aqui na lista. E sim, o Omnitrix aceitaria o DNA de basicamente todo mundo, já que afinal todos eles são Majins. E a gente entra de novo na questão do glutão. Glutão puro e turvo tão no Omnitrix. Então sim, mesmo tendo fisiologias diferentes, essas coisas, o Omnitrix aceitaria todas as variedades de Majins no Omnitrix. O que eu acho mais interessante de falar mesmo é o Majin Buu. Que ok, é estranho falar do Majin Buu, porque tipo, ele é uma criação artificial, só que acontece que ao que foi mostrado dentro da mídia, o Majin Buu tem sim DNA. Então o Omnitrix aceitaria sim o DNA do Majin Buu. E imagine o Majin Buu no ápice da espécie. Ó, é um negócio de ferrar, mais poderoso que o próprio Majin Buu se bobear. E na questão das roupas, aí depende do Majin em questão, né? A espécie específica de Majin, porque cada um tem sua própria variedade de roupa, então o Omnitrix também se basearia nessa variedade de roupa, dependendo da espécie de Majin que o Ben se transformasse, o Omnitrix iria dar a roupa baseada aí na espécie em questão. E para finalizar o vídeo, eu tenho que falar dos humanos. Porque assim, você deve pensar, não faz sentido o Ben se transformar num humano de Dragon Ball. Ele já é um humano. Não tem lógica um humano virar outro humano. Bem, a realidade é que ele pode sim. Não só pelo que eu tinha mencionado lá atrás sobre o Omnitrix aceitar DNA da mesma espécie de diferentes universos, contanto que tem uma biologia diferente. Os humanos de Dragon Ball são bem diferentes dos humanos de Ben 10. A começar que eles nem se chamam humanos, mas sim terráqueos. Acontece que em Dragon Ball o termo humano é usado num geral. Qualquer um que não tenha Ki divino é considerado um humano. Eu não sei o que estou falando isso, já foi afirmado já canonicamente. Então sim, os humanos num todo é basicamente toda espécie que não tem Ki divino. Os humanos, que seria a gente, são os terráqueos. E os terráqueos, eles são divididos em algumas biologias. Nós temos os terráqueos comuns, né? O tipo humano, que são basicamente os normais, que a gente já está acostumado. O tipo animal, que já são os que se parecem, obviamente, com animais. O tipo monstro, que se parecem com monstros. E os híbridos. Mas os híbridos não vão contar aqui, porque, são híbridos, né? Procriação entre um humano e uma outra espécie. E o Omnitrix, obviamente, aceitaria o DNA de toda essa divisão, porque por mais que todos sejam ainda terráqueos, eles têm aí a biologia, a fisiologia diferente. Então sim, vale a pena ter no dispositivo, porque aí um humano de um dos tipos poderia sentir na pele o que é ser um dos outros tipos. Mas o destaque mesmo vai para as habilidades dos terráqueos. Porque, cara, diferente dos terráqueos de Ben 10, que a principal e única habilidade praticamente é a adaptabilidade, no caso, procriar com outros alienígenas sem problema, em Dragon Ball, os terráqueos, nossa, são muito poderosos. Ok, comparados a outras espécies dentro da franquia, eles já não são tão poderosos assim. Tipo, um Saiyajin bebê já seria capaz de exterminar a raça terráquea inteira. Mas isso não joga eles pra merda. Eles são muito poderosos ainda. É só olhar os feitos que um terráqueo no seu pico de poder pode atingir. Nós temos o tal Pai Pai, o Kuririn, o Yantia. O Yantia não é lá um bom exemplo, mas tá aqui. Em resumo, os terráqueos, apesar deles não serem tão fortes comparados às outras espécies dentro do universo de Dragon Ball, eles ainda têm feitos impressionantes, que fazem os terráqueos de Ben 10 parecer nada. E é isso que traz à tona a questão do ápice da espécie. Porque sim, na cópia genética independente, o Ben vai escanear aí um humano, aí dependendo do humano ele vai ficar mais forte ou normal. Se ele escaneia o Kuririn ele fica muito forte, mas se ele escaneia aquele fazendeiro que o Raditz matou, tanto faz. Mas agora, em contrapartida, no ápice da espécie, nossa, é muito poder. Porque é um humano no pico que ele pode atingir. E a gente imagina e compara aí os humanos que a gente já viu em Dragon Ball, com seus feitos impressionantes de força, habilidade, controle de Ki, tudo isso no ápice da espécie é muito poder.
Por isso que é tão interessante imaginar aí o terráqueo de Dragon Ball dentro do Omnitrix. E a questão das roupas são as nossas roupas, né? Roupa comum, social, a diferença é que agora vai estar com o padrão do bem. Oh, mas tem um off, né? Que merda! E antes de acabar o vídeo, eu quero falar do último aspecto que eu acho que até que chamou a atenção de alguns, que é obviamente as fusões. Moça bonita. E dentro de Dragon Ball, a gente já viu dois tipos de fusão, sem contar, né, a simulação dos Namekuseidins, que é a fusão Potara e a fusão Metamoro. Para atingir a fusão Potara, é necessário que duas pessoas tenham um brinco de Kaioshin. Aí uma usa na orelha esquerda e a outra na orelha direita. E assim, os seus corpos e roupas vão se fundir, resultando aí num novo guerreiro sendo criado. Enquanto que a fusão Metamoro, é necessário que as duas pessoas que vão fazer a fusão façam uma dança enquanto falam fusão. Ha! E eles têm que fazer o mesmo passo. E antigamente tinha toda uma explicação de que precisava ter a mesma altura, mesma espécie, essas coisas. Mas atualmente o Akira Toriyama já disse em uma entrevista que as pessoas podem se fundir de bonaça sem depender desse negócio de altura. Até 6 pessoas podem se fundir se bobear. A única coisa necessária é que a fusão ocorra bem. Tanto que no próprio filme do Broly, o Goku e o Vegeta se fundiram, mas os dois não têm a mesma altura, sem problema nenhum, gerando aí o Godita. Então realmente, aquela explicação foi pro espaço. E a questão é, o Omnitrix aceitaria fazer a fusão e ainda por cima aceitaria o DNA de uma fusão? A questão do DNA da fusão é óbvio que não. O Dwayne McDuffie já disse que o Omnitrix aceitaria um DNA dos híbridos. Ou seja, se o Ben se encontrasse com uma fusão, o Omnitrix poderia escanear um dos DNAs do híbrido, contanto que um deles, né, seja de uma espécie que ele não tem, ou as duas espécies que não tenha, mas ainda ficaria separado, não iria ter o híbrido catalogado no dispositivo. Então não, o Omnitrix não aceitaria o DNA das fusões. Mas agora, fazer a fusão já é outra história. Afinal, o Derek já disse que o Omnitrix não tem proteção contra a magia. E também a gente viu o Omnitrix trabalhando ao lado de magia sem problema nenhum lá no final do filme Destruição Alienígena. Então não é difícil de acreditar que o Omnitrix deixaria assim o Ben fazer tanta fusão Potara quanto a Metamoro. Aí isso resultaria que qualquer fusão com o Ben até teria o Omnitrix, o que seria interessante. Imagina o Goku e o Ben se fundindo, seja fusão Metamoro ou Potara, aí através do Omnitrix eles se transformam durante a fusão. Seria até que bem engraçado e interessante de se ver. Mas enfim, o Omnitrix aceitaria sim fazer fusões sem problema nenhum. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E se vocês tiverem até alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu posso responder elas para vocês. Então é isso, valeu e fui.